Hoje nós vamos falar sobre muitos homens ridículos. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras do meu mês de setembro. Mas antes de tudo, se você gosta do meu trabalho, se você tá gostando dos vídeos que eu tô produzindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar um like. Isso ajuda muito a levar o vídeo para outros cantos da internet. E também não se esqueçam de usar o meu link da Amazon, porque é uma forma de vocês ajudarem a manter o canal sem ter que gastar nada por isso. Eu sempre deixo tudo aqui na descrição. É só clicar, você pode comprar o que você quiser, não precisa comprar livro, mas só de você acessar a Amazon via o meu link já rende uma comissão pra mim e ajuda a manter o canal. Esse mês foi um pouco diferente no meu padrão de leitura. Eu decidi ler 3 grandes livros, inclusive literalmente um bem grande, e atualizar e ler alguns livros curtíssimos que eu tenho aqui, que basicamente são contos, né, novelas e tal. Então temos, mas por incrível que pareça, mesmo sendo obras curtas, temos muito o que falar. Bom, vou começar por uma que eu não gostei tanta, que foi O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. Eu tenho essa edição da Antofágica. Eu li em e-book, né? Na real, não li a edição física, mas a diagramação está excelente e super confortável para ler. E conta a história de um homem que decide tirar sua própria vida. E aí ele fala assim, não, é hoje. E aí ele, quando ele tá voltando para casa, uma menina aborda ele e ele consegue entender que ela tá pedindo ajuda ali, desesperada, porque a mãe tá doente. E ele meio que rechaça a menina, assim, tipo, fala, hoje não tem troco. E aí na hora ele vê uma estrela no céu muito brilhante e tal, daí ele vai pra casa e pega no sono. E aí ele sonha com a entidade que ele encontra, que meio que é a estrela, que é por isso que ele vê a estrela, que ele tá viajando nesse sonho, no espaço. E ele é levado para um mundo em que é tudo uma utopia e seria realidade em que as pessoas os humanos não foram condenados por conta do pecado original. E aí todo mundo vivendo lá maravilhoso, como se fosse a capa do panfleto das Testemunhas de Jeová. E aí ele chega à conclusão de que a vida tem que ser vivida com amor e gratidão e ajudando os outros, solidariedade, não sei o quê. Eu achei, assim, sinceramente, combina com a minha roupa, né? Muito, tipo, moralidade cristã, assim, sabe? Uma história pra se ler quando tá fazendo catequese, assim. Tipo, russo eu tenho muita... Não é o tipo de literatura que eu me conecto, não curti muito, achei, tipo, ridículo, assim como o homem personagem dela. Assim como todos os homens que eu tive que lidar essa semana me xingando. Enfim. Em compensação, esse próximo eu amei, que foi O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. O combinado era ler todos os contos dessa edição curtinha da Bazar do Tempo, para participar da discussão no grupo do blog Querido Clássico, que eu sou super fã. Só que eu só li O Papel de Parede Amarelo, não deu tempo de ler as outras coisas. E assim, essa história, ela é muito perfeita, é muito boa. Conta a história de uma mulher que está passando por o que hoje a gente sabe que seria um episódio de depressão pós-parto. E o marido dela decide que ela tem que ir para uma casa no interior e ficar dentro desse quarto e de repouso, né?
E aí, nesse quarto tem esse papel de parede amarelo horroroso, que ela meio que começa a ficar obcecada com o papel de parede amarelo. E, né, entra naquela paranoia e tal. E aí o final é sensacional. É é uma reflexão sobre como os homens acham que, principalmente naquela época, né, que mulher, qualquer tipo de comportamento fora do padrão esperado, ela é tratada como louca e merece ser presa num cubículo, assim, até ela melhorar na força bruta, assim, sabe? E isso daqui é considerado um dos primeiros textos feministas. Eu gostei bastante. E uma questão, assim, que pra mim foi muito... pegou muito num ponto sensível, foi que quando eu fiz a cirurgia na cabeça, eu primeiro fiz uma cirurgia no nariz para fechar uma fístula que tinha aberto por causa do excesso de água no crânio. E entre o fechamento da fístula e a cirurgia para a implementação da válvula, eu precisei ficar 8 dias em decúbito zero. E para quem não é da área médica, você ficar em decúbito zero é você ficar 100% deitada. Eu não podia levantar a cabeça. O travesseiro que me deram era, tipo, dessa finura, assim. Eles me levantavam, tipo, um tiquinho só pra quando eu tinha que comer, porque senão corria o risco de engasgar. Mas mesmo assim, pra comer você tem que levantar. E eu não podia. E aí, quando você tá na UTI, deitada ali na cama, você tem um campo de visão extremamente limitado, porque você... Tudo bem, você pode virar pro lado e tal, mas você tá vendo. Então, eu passei 8 dias olhando uma lousa de UTI, que, né, tem lá anotações e tal, e um relógio. Só isso. Óbvio, tinha TV e tal, mas assim, eu não sou uma pessoa TV aberta, então meio que, tipo, ficar passando Globo o dia inteiro era um pesadelo à parte, sabe? O bom é que na época tava passando Pantanal, foi bem quando estreou, então daí foi um refresco, assim, sabe? Porque foi realmente muito difícil, porque até pra você mexer no celular fica, tipo, extremamente desconfortável. Fora que você fica 8 dias na mesma posição, chega um ponto que seu corpo começa a doer inteiro. Então, assim, me lembrou muito essa experiência. Ela presa naquele quarto com aquele... sendo engolida por aquele papel de parede amarelo, me lembrou essa sensação de estar ali na UTI, imóvel, sem poder me mexer, sem poder levantar e tal. E é foda porque eu não tava amarrada, eu não tava, né? Eu poderia levantar a qualquer momento. Então é um exercício constante de força de vontade, você ficar ali, né? Enfim, foi uma leitura que despertou muitos sentimentos, nem todos muito bons. Outro livro que eu li essa semana foi Bartleby, o Escrivão. Essa é a edição da Antofágica também. Eu li bastante Antofágica esse mês, enfim. E eu amo esse livro porque ele foi datilografado. Ai, que incrível. E aí, depois que eu li, que eu entendi que fez total sentido e tornou o livro ainda mais especial. O livro é narrado... primeiro, é do Herman Melville, que foi o mesmo autor de Moby Dick, né? E esse livro aqui, ele conta a história do Bartleby. Ele é narrado por um advogado que trabalha em Wall Street, então, assim, né, tchananã e tal. E ele tem esse escrivão, o Bartleby, que sempre foi uma pessoa difícil, um pouco excêntrica e tal. E ele era o copiador de cartas do advogado. Ele passava o dia tec lá na máquina de escrever e tal. E ele uns dias simplesmente começa a se rebelar, mas de uma forma assim que, tipo, passavam as tarefas pra ele, pedir alguma coisa pra ele e ele falava assim, eu prefiro não. E ele desenvolve
desobediência pacífica de falar eu prefiro não para absolutamente tudo, inclusive pro próprio trabalho que ele foi contratado para fazer. E aí ele acaba virando um transtorno ali pro advogado que não sabe o que fazer com essa pessoa, que tudo que ele pede fala eu prefiro não. E é uma exploração do quanto destruidora a máquina do capitalismo, desse trabalho maçante, porque tem toda uma brincadeira de o fato dele trabalhar em Wall Street e trabalhar de frente para uma wall, para um muro, rebeldia em relação a um trabalho que não te traz um pingo de prazer, não te traz um pingo de alegria, não tem você é assim, apenas um mecanismo ali, não tem absolutamente nenhuma produção intelectual em cima desse trabalho que possa ter uma faísca de criatividade ou alguma coisa do tipo. Então, assim, achei muito interessante, assim, não vou falar que assim, que eu amei, porque é uma história meio que simples, assim, bem direta, mas eu fiquei bem reflexiva em relação principalmente ao meu approach, a minha visão do que eu quero trabalhar na minha vida, do que eu quero fazer e tal. Então, assim, nesse aspecto eu gostei bastante porque me deixou muito reflexiva sobre como eu quero gastar o meu tempo restante na Terra, no aspecto de trabalho, que é algo que consome tanto do nosso tempo, e eu quero fazer do meu tempo, né? Então, assim, realmente eu achei uma leitura muito interessante e gostei. Um outro livro que também eu fiquei super reflexiva foi O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu já tinha visto o filme e eu sabia que era diferente do filme. Porque o filme é meio que uma história de amor ali, tem uma coisa tudo muito bonita, de romance e tal, não sei o quê. E eu sabia que isso foi tudo criado, né? Inclusive, essa edição aqui da Antofágica tem texto da minha amiga Isadora Sinai, mestre em literatura americana, grande especialista no Fitzgerald. E assim, conta a história de um homem que nasce velho. O pai dele recebe a notícia de que o filho dele, primeiro filho primogênito, nasceu, chega lá, é um velho sentado, com uma barba enorme, cabelo branco e tal. E já parte da premissa desse realismo fantástico de que essa realidade, isso é possível e é o que acontece, e assim segue o livro. E conforme vai passando o tempo, ele vai rejuvenescendo. E quando ele é recém-nascido, a única coisa que ele gosta de fazer é ficar conversando com o avô dele, lendo jornal. Ele precisa de bengala para se movimentar, ele tem limitações físicas condizentes com o corpo idoso. Só que aí ele vai rejuvenescendo e aí tem várias passagens da vida dele que demonstra o transtorno que é ser mentalmente diferente do que tanto mentalmente quanto fisicamente diferente da sua idade de registro. Então, por exemplo, é difícil pra ele entrar na faculdade, porque acham que, tipo, como assim? Você tem 50 anos, como assim você tem 20 anos? Você aparenta um homem de 50 e poucos anos. Eles se casam. Aqui eles realmente mudaram a história pro filme, porque chega um ponto do casamento que ele, tipo, tô todo garotão aqui, tô todo pimpão, não vou ficar com essa velha, porque a mulher que ele casou tá envelhecendo normalmente, né? Aí eles, cada um vai pra um caminho, né? Estão em pontos diferentes da vida e eles se separam. Rejuvenescendo, até voltar a ser uma criança, ser um bebezinho que precisa de ajuda, e aí ele deixa de existir. Um antinascimento, assim, ele não morre, ele antinasce.
A história inteira é basicamente a moral da história, né? São as expectativas que colocam em cima das pessoas. Então, por exemplo, a maior preocupação do pai dele não é do tipo, meu Deus, minha esposa pariu um idoso. É, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? E tudo é sempre, o que as outras pessoas vão pensar. As preocupações do livro inteiro é sempre essa, o que as outras pessoas vão pensar. Tudo que ele faz é norteado por isso. E o Fitzgerald é uma pessoa que sempre tem esse tema recorrente nos livros dele, né? E aí tem uma coisa que é muito engraçada que a Isadora apontou na aula sobre o Benjamin Button, que a Antofágica disponibiliza aulas, né? E assim, recomendo muito ir lá ver, tá no canal da Antofágica, mas eu vou deixar o link aqui. E que é o fato de que o Fitzgerald se inspirou para escrever essa história numa frase do Mark Twain. Eu não vou lembrar agora, mas é basicamente assim, a juventude é desperdiçada nos jovens. Falando que assim, porque quando a gente tem mais energia, mais tempo e tal, não sei o que, a gente é jovem e aí se perde tempo com outras coisas. Basicamente é isso. E aqui o Fitzgerald mostra que mesmo vivendo a vida ao contrário, é exatamente a mesma coisa. Mostra que a gente passa pelas limitações, tanto físicas quanto intelectuais, da mesma forma que Benjamin Button. Então, por exemplo, a gente nasce, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de suporte, a gente depende de outras pessoas. E é a mesma coisa com um idoso. O idoso, ele chega no ponto da vida que ele vai precisar, ele vai depender dos outros, ele vai e tal. E aí eu fiquei pensando, né, no etarismo que a gente vive hoje em dia, nessa onda de etarismo horrorosa, esse medo que a geração Z tem de envelhecer, de chegar nos 30 anos e tal. Então, assim, é um livro muito interessante, apesar do Benjamin Button ser um arrombado, vamos jogar real. Acaba que a discussão que gera em torno dessa história, é extremamente interessante, então eu gostei bastante. O próximo livro que eu li, esse também realmente me mandou para um buraco de coelho, assim, que eu tô meio obcecada. Inclusive, eu tenho notado, eu tô lendo muita coisa relacionada com a Índia, histórias que se passam na Índia, autores indianos, etc. Enfim, li O Homem que Queria Ser Rei, do Rudyard Kipling. Rudyard Kipling é um autor indiano, filho de ingleses, né? Ele é famoso por escrever o Livro da Selva, que deu origem ao filme do Mowgli. E assim, spoiler, planejei vlog para a semana do Dia das Crianças em que eu quero ler Mowgli. Hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje mesmo, dia 6 de outubro. Então, semana que vem eu vou ler Mowgli. E aí, em setembro, eu falei assim, deixa eu ler esse daqui dele, que é curtinho, eu sei que são contos. Eu li mais alguns contos aqui, mas o digno de nota realmente é O Homem que Queria Ser Rei. E a história basicamente é autobiográfica, mas não sei quanto de real, né? Vocês vão ver. E é um oficial do governo, que na época era um governo colonialista, né, da Inglaterra na Índia e tal, não sei o quê, que é o próprio Kipling. E ele conhece um outro inglês no trem. O cara é um trambiqueiro, basicamente é isso. Ele vive de trambiques na Índia. Fala pra ele, eu preciso que você vai pra tal lugar, você tá indo pra tal lugar, eu preciso que você mande uma mensagem pra um amigo meu, tá, não sei o que. Aí chega lá, ele dá a mensagem pro cara e beleza, a vida que segue. Daí ele tá lá no trabalho dele, ele é correspondente
Ai, desculpa, eu falei que ele era oficial do governo, não. Ele é correspondente de um jornal inglês. E ele tá lá no jornal, né, cumprindo as tarefas dele. E chegam os dois, o cara que pediu e o amigo, falando que eles estão a caminho do Cafiristão. É Cafiristão? Cafiristão, que hoje é equivalente ao Afeganistão. E ele fala assim, não, a gente tá indo pro Cafiristão, nós vamos ser reis lá. Porque é uma terra selvagem, só tem selvagens. Nós, britânicos, vamos chegar lá e vai ser tranquilo, a gente vai ser rei dessa região, tá? Não sei o que, tem muita riqueza e não sei o que. Então, assim, a gente vai chegar primeiro e é isso, né? Um pensamento extremamente colonialista, né? E aí eles vão, né? E passa um tempo, anos, o Kipling tá lá fazendo o trabalho dele, chega um homem extremamente destruído, decrépito, queimado, tal, pobre, e é um dos que foi ser rei no Cafiristão. E ele fala assim, não, a gente foi rei sim. E aí ele senta e conta a história de tudo que aconteceu enquanto eles estavam lá. E é uma história de ingleses fazendo inglesices, assim, em um território que eles consideram como selvagem, em cima de pessoas selvagens. E aí eu achei muito curioso, porque é isso foi um acidente, né? Que uma das razões dele de ter sido tão fácil deles terem virado rei é que eles tinham armas de fogo. Enquanto que os selvagens tinham arco e flecha. Eles não tinham mosquetes, espingardas, etc. Sei lá que arma que era na época. Que aí, enquanto eles estão reis, eles treinam e conseguem armas para as pessoas. E essas armas são usadas para derrubar eles e né, matar o outro, um deles, e o outro fugiu e tal. Então, assim, é como se a história se repetisse sempre em parábola, porque quantas vezes os Estados Unidos já fez isso, de chegar, treinar um povo e tal, não sei o que, e aí depois usam as armas contra eles, né, enfim. E olha que interessante, e aí eu achei tão bizarro a história. Tem o final ali tem um ponto tão macabro que eu falei, gente, fiquei muito curiosa sobre, né, o próprio Rudyard Kipling, a vida dele e tal. E ele escreveu um livro chamado Kim, que é basicamente uma história de espionagem que se passa na região, na Índia, Afeganistão, Paquistão, etc. Os oficiais americanos parece que, tipo, amam esse livro porque ele é um manual, assim, de costumes e tal. Aí parece que foi daí que eles deturparam uma frase, aquela frase, ninguém apressa o Oriente. Frase racista lá que eles usam pra definir a população do Oriente como um todo. Enfim, e aí eles deveriam ter prestado atenção nessa história. Porque essa história aqui mostra que não adianta nada você chegar num país e ficar falando, olha o bando de selvagem, vim trazer a civilização pra eles, dar arma. É óbvio que eles vão usar contra vocês são burros. Enfim, e esse tipo de história, obviamente, tem muito problema, né? É uma história extremamente colonialista, racista, etc. E ela é do gênero de histórias para garotos, né? Histórias de aventura. Então, por exemplo, Viagem de Gulliver, A Ilha do Tesouro, As Minas do Rei Salomão, apesar que eu não sei se é da mesma época. Mas esse tipo de história que é feita para menino. E a ideia por trás desse tipo de história é realmente fazer propaganda, colocar a ideia na cabeça de meninos jovens de servir o Império Britânico no mundo, assim, sabe? Então quando eu entendi isso, aí tudo fez sentido, assim, sabe? Mas é uma história interessante, eu achei excelente
excêntrica, vai. Me deixou suficientemente curiosa e ansiosa pra ler Mowgli semana que vem. Então vamos ver, mas fica aí a dica, tem essa edição da Abril Clássicos, Abril Coleções, de capa de tecido, que eu adoro. Diagramação deles tá excelente. Essa, inclusive, eu li no livro físico. Eu não tenho costume muito de ler livro físico, mas a diagramação tava tão boa que eu li no físico. Enfim, é isso. Muitas questões sobre o Rudyard Kipling. Eu acho que eu vou falar mais sobre ele no Mowgli, porque... no vlog que tem o Mowgli, porque tem aspectos da história da vida dele que são muito interessantes, o fato dele provavelmente ter sido gay e tal, então assim, fiquem ligadinhos. De inéditos que eu não tinha falado, basicamente é isso, e aí no vlog eu também li Os Diamantes São Eternos, do Ian Fleming. Eu fiz um vlog temático sobre roubo de joias, então eu li Os Diamantes São Eternos, eu li A Pedra da Lua, que é um dos clássicos, dos 40 clássicos que eu precisava ler. Eu amei esse livro, amei, gente, leiam. Ai, meu Deus, é muito bom. Esse daqui eu não gostei muito. Li também Ladrão de Casaca, que não está aqui, eu esqueci de pegar, que é do David Dodge, que foi a inspiração do filme Ladrão de Casaca do Hitchcock. Muito bom. Falei do filme também no vlog, o vlog tá muito bom, vai lá assistir. E aí, para o Clube da Literatura Safada, eu também li Um Acordo e Nada Mais, que eu gostei bastante. E eu li A Equação Perfeita do Amor, pela Christina Lawrence, que... mais ou menos. Daí, mês que vem, teremos, no caso, agora, outubro, a primeira semana de outubro, eu vou fazer um vlog de primavera. Inclusive, estou vestida de forma temática, porque quando eu encerrar esse vídeo, eu vou gravar o vídeo, né, uma parte, né, do vlog. Depois vai ter um vlog de Dia das Crianças e depois vai ter um vlog de Dia das Bruxas. Então, temos aí muitas leituras muito variadas e muitos clássicos mês que vem também. Quero só ver se eu vou dar conta de ler tudo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários que livro você achou mais interessante, qual ficou mais curioso, qual foi a sua melhor leitura do mês de setembro. E até a próxima!